para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Deus seja louvado nessa noite. Deus mais uma noite vai falar aos nossos corações através da sua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 5 verso 24 diz assim: e foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Amém. Tome seu assento, por favor, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar aos nossos corações sobre o toque da fé. Hoje eu quero falar sobre tocar e tocar em Jesus com fé. Mas não é qualquer toque, é o toque de Jesus com fé. Algumas pessoas chegam ao ponto de fazer coisas humanas para dizer que nós estamos tocando em Jesus. O apóstolo da igreja Renascer, o apóstolo Hernandes, alguma coisa assim, ele fez um retiro, e ele fez uma mão gigante, uma mão gigantesca de isopor, e essa mão ficava passando por cima das pessoas, e as pessoas tinham que tocar naquela mão que simbolizava estar tocando em Jesus. Quando eu digo toque da fé, eu não digo esse tipo de toque, porque isso é manipulação humana. Eu digo um toque de fé de verdade. Nós precisamos tocar em Deus, e tocar em Deus com muita fé. Nesse texto que nós estamos lendo, Jesus havia sido expulso de Gadara. Você lembra que Jesus foi para a terra de Gadara, lá onde ele expulsou um espírito chamado legião de um rapaz? A multidão, o povo da terra de Gadara, não aceitou Jesus e mandou Jesus ir embora, porque eles haviam tido muito prejuízo financeiramente falando. Mas Jesus é recebido calorosamente e amorosamente na terra de Cafarnaum. Quando Jesus sai de Gadara e vai para Cafarnaum, ele é recebido por uma grande multidão que o apertava. A Bíblia diz que ele era comprimido, a multidão o comprimia. As pessoas que ali estavam apertando Jesus, comprimindo Jesus, empurrando Jesus. Mas duas pessoas se destacam nesse texto. Duas pessoas chamam a minha atenção. A primeira pessoa que chama a minha atenção é um religioso chamado Jairo, que a sua filha de 12 anos estava à beira da morte. E a outra pessoa que me chama a atenção é uma mulher que a Bíblia não dá nem o nome dela. A Bíblia diz apenas a mulher do fluxo de sangue, ou em algumas outras traduções, a mulher hemorrágica. A Bíblia diz que esta mulher, pela fé, ela acaba tocando em Cristo. Então nós temos um contraste interessante: um homem rico e poderoso com uma mulher anônima. Um homem que era ilustre, conhecido, grande líder da sinagoga, e uma mulher que ninguém sabe o nome dela. Nós encontramos um grande religioso e uma mulher que estava impedida de ser religiosa. Uma mulher que estava impedida de assumir a sua religião ou de participar da comunidade religiosa. Um homem que era rico e poderoso e uma mulher que havia vendido todos os seus bens para ser curada e ter a sua saúde de volta. Um homem que teve a alegria de viver 12 anos
com a sua única filha, e uma mulher que há 12 anos estava sendo impedida de ser mãe, uma mulher que há 12 anos estava impedida de ter os seus filhos. Jairo era um homem público e se aproximou de Jesus como um homem público, mas esta mulher, ela era anônima, e ela se aproxima de Jesus em silêncio, em anonimato. Ambos tocaram em Jesus, os dois tocaram em Cristo, mas esta mulher tocou primeiro, e ela me chama a atenção por isso. Esta mulher hemorrágica nos ensina algumas lições. Esta mulher que estava enferma, que estava doente, me ensinou grandes coisas enquanto eu estudava, enquanto eu palmilhava sobre a Escritura Sagrada, sobre a Palavra de Deus. Esta mulher me ensina que mesmo no meio da minha pior dificuldade, ainda há esperança. Esta mulher me ensina que mesmo no meio da pior dificuldade de fé, quando não há esperança, eu ainda posso ter esperança. Esta mulher me ensina que uma fé verdadeira é capaz de alcançar grandes objetivos. Esta mulher me ensina que quando eu toco em Cristo, sabendo que Ele é Deus, Ele cura a minha vida, Ele me liberta, Ele me restaura. Esta mulher me ensina que uma fé verdadeira pode mudar a vida das pessoas. Esta mulher me ensina que uma fé verdadeira pode manifestar a glória de Deus sobre a minha vida. Esta mulher me ensina que uma fé verdadeira é recompensada com a vitória para a glória do Senhor Jesus. Por isso a fé desta mulher me ensina coisas tremendas. A primeira coisa que eu vejo é o sofrimento prolongado desta mulher. Esta mulher já estava há 12 anos sofrendo desse mal. Esta mulher já estava há 12 anos sofrendo desse fluxo de sangue, uma hemorragia que não cessava. Veio o costume que vem para as mulheres, mas nesta mulher isso não cessou, nesta mulher isso não parou. A esperança desta mulher estava frustrada. Já haviam 12 anos que o fluxo de sangue não cessava, já haviam 12 anos que a hemorragia não estancava, e há 12 anos ela estava com a sua esperança frustrada, há 12 anos enfraquecida, há 12 anos cabisbaixa, há 12 anos sem força constantemente, todos os dias da sua vida. As sombras da decepção, as sombras da frustração, as sombras da desesperança haviam tomado conta da vida desta mulher. Eu imagino que as lágrimas desciam todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas dos seus olhos copiosamente. Eu imagino que esta mulher chorava de dia e de noite. Eu imagino que esta mulher não cessava de derramar as lágrimas. Eu imagino noites mal dormidas, ou noites indormidas, noites em que ela não conseguia dormir, e noites em que ela dormia muito mal. Eu imagino madrugadas e mais madrugadas sem sono, pensando no marido, se é que ela era casada, pensando nos pais, se é que ela era casada, pensando, eu não posso ter filhos por causa da hemorragia. Ela não podia se relacionar com ninguém. O sofrimento na vida desta mulher não dava trégua, era um sofrimento prolongado, era um sofrimento muito longo. É por isso que eu quero perguntar a você: o seu sofrimento é prolongado? Há quanto tempo você está sofrendo? Há quanto tempo você está passando por essa angústia e por essa tristeza? Talvez você esteja sofrendo do mesmo jeito, talvez você não achou solução para o seu problema, talvez você não encontrou a solução para a sua dificuldade. Todos os caminhos que você trilhou levaram você a sofrer. Todos os caminhos que você palmilhou levaram você a ficar angustiado. E quando o sofrimento é muito prolongado, o grande escritor, o sábio escritor, ele deixa escrito aos nossos corações, Provérbios capítulo 13, versículo de número 12: a esperança adiada adoece o coração. Quando eu espero demais pela minha bênção, quando eu sofro demais, quando eu passo muita angústia, quando eu sofro demasiadamente, isso vai impactando o meu coração, isso vai me arrancando a esperança, isso vai me retirando a esperança. O sofrimento prolongado, quantos e quantos irmãos nós não conhecemos que há anos estão sofrendo, independente do sofrimento. Alguns estão sofrendo por problemas financeiros, outros estão sofrendo com problemas nos lares, outros estão sofrendo com problemas de saúde, mas é sofrimento prolongado.
prolongado. Tem gente que está sofrendo há 1, tem gente que está sofrendo há 5 anos, tem gente que está sofrendo há 10. Conheço gente que está passando por sofrimentos há 20, 25 anos. O sofrimento prolongado às vezes acaba com a nossa fé, o sofrimento prolongado às vezes acaba com a nossa esperança. Mas nesta noite Deus vai dar um fim ao nosso sofrimento. Nesta noite o Senhor Deus Todo-Poderoso vai cessar a nossa angústia, vai cessar o nosso sofrimento. O sofrimento prolongado hoje é cortado. O sofrimento que havia crescido e que estava crescendo a cada dia, hoje está sendo cortado, para que você possa viver a esperança de Deus, para que você possa glorificar a Deus. Chega de sofrer nessa noite, é hora de encontrarmos a nossa vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. O sofrimento acaba gerando muitas vezes em nosso coração desesperança. Quando nós sofremos demais, nós acabamos ficando desesperançosos. A Bíblia diz que esta mulher estava há 12 anos hemorrágica. Eu fui procurar no Talmud, que é um livro sagrado dos judeus. O Talmud nos ensina que haviam cerca de 12 maneiras desta mulher ser curada da hemorragia. Ela procurou as 12 formas, ela procurou as 12 maneiras para ser curada da hemorragia, e nada disso adiantou. A Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha procurando a cura da sua enfermidade, mas ela foi frustrada. Nem os médicos conseguiram arrancar a hemorragia, nem os médicos conseguiram retirar a doença, nem os médicos conseguiram trazer esperança de volta ao coração dela. Mas esta mulher era batalhadora. Apesar da sua esperança estar sendo frustrada, apesar da sua esperança estar definhando dia após dia, a Bíblia nos dá um retrato desta mulher e nos mostra uma mulher guerreira, nos mostra uma mulher batalhadora, nos mostra uma mulher incansável, nos mostra uma mulher que procurava soluções para o seu problema, nos mostra uma mulher que procurava soluções para a sua dificuldade. Ela não era passiva, ela não era omissa, ela não ficava sentada sofrendo, ela não ficava sentada se lamentando, ela não ficava sentada murmurando, ela não ficava sentada reclamando. Esta mulher levantou e procurou a solução do seu problema. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, não basta ficar sentado reclamando, não basta ficar sentado murmurando, não basta ficar sentado reclamando da vida. É hora de nos colocarmos de pé e procurarmos uma solução para o nosso problema. E quando nós procurarmos a solução e não houver solução, Deus nos dará a solução para o nosso problema, em nome do Senhor Jesus. Ela não estava amuada no canto reclamando da vida, ela não estava amuada no canto reclamando da sua situação, mas ela bateu em todas as portas. Ela procurou as 12 maneiras do Talmud. Depois que acabou o Talmud, ela procurou os médicos e ela vendeu tudo que ela tinha para ser curada. Ela buscou, ela foi atrás, ela não parou, ela procura uma saída. Apesar de tudo isso, ela não encontrou a solução. Apesar de tudo isso, ela não encontra a solução do seu problema, e ela ficava cada vez mais sem esperança. Mas ela não parou, mas ela não desistiu. Você não pode parar de reclamar. Você tem que parar de reclamar, você tem que parar de murmurar, você tem que parar de ficar se colocando num lugar de coitadinho, dizendo: eu nasci para sofrer, eu nasci para apanhar. Para com isso, irmão. Faça como essa mulher, bata na porta, procure a solução, e quando você tiver feito tudo o que você puder e nada adiantar, Deus virá com a solução do seu problema. O sofrimento destrói os sonhos. Quando nós sofremos demais, os nossos sonhos são frustrados. Eu imagino que esta mulher tinha um sonho de ter filhos. Se ela era casada, talvez ela tinha um sonho de ter filhos. Se ela não era casada, talvez ela pensava: eu quero ter um sonho de casar, eu quero casar. Mas tudo isso estava sendo frustrado. Ela não podia se relacionar com ninguém, ela era imunda. Segundo a lei de Moisés, ela era considerada imunda. O sangue que corria dela estava simbolicamente sujando a vida dela. O sangue que corria da vida dela, que deveria significar a vida, estava mostrando a
morte, todo o sangue que descia dela estava mostrando que ela estava morrendo dia após dia. Esta mulher estava morrendo aos poucos, essa mulher estava padecendo aos poucos, ela parecia se esvaziar, ela parecia morrer e murchar dia após dia. Ela estava perdendo a vida, ela estava perdendo sangue, ela estava perdendo a oportunidade de gerar uma vida. Ela não podia ser mãe, ela não podia casar, ela não podia ter família. O ventre dela, ao invés de gerar vida, o ventre dela só gerava morte. Ela havia se tornado um deserto, ela não podia ter filhos, ela não podia gerar uma família. Essa mulher havia chegado ao mais profundo do poço, não havia esperança, não havia solução. Talvez você nessa noite esteja aqui nessa igreja do mesmo modo, sem sonhos, sem esperança. Talvez você esteja olhando para me pregar e esteja dizendo: meus sonhos também estão morrendo, os meus sonhos também estão padecendo, os meus sonhos também estão murchando. Mas esta mulher, apesar dos sonhos dela estarem sendo destruídos, quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve fé. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela se levantou. Foi então que ela ouviu falar de Cristo. E eu vim nessa noite para isso. Você que estava sem fé, você que estava sem esperança, você que os sonhos estavam sendo destruídos, você que estava sofrendo prolongadamente, eu vim aqui falar de Jesus. Ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua história. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Jesus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. A Bíblia diz que ela ouviu falar dele, a Bíblia diz que ela não tinha mais esperança, a Bíblia diz que ela não tinha mais sonhos. A Bíblia deixa claro que os sonhos dela estavam sendo destruídos. Mas a Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Cristo, a atitude dela mudou. Aleluia! Glória! Esta mulher estava sofrendo graves sanções. Esta mulher estava sofrendo terrivelmente. Ela estava sofrendo segregações por causa da sua doença. Ela não podia ter uma vida conjugal. A lei mosaica deixava claro que todas as mulheres, quando estavam no seu período menstrual, eram consideradas imundas. Elas não podiam se comungar com o homem, elas não podiam tocar em nada. A cama em que elas sentavam era imunda, a mesa em que elas comiam era imunda, o prato, o talher que elas tocavam era imundo. Se o homem se deitasse com uma mulher, nessa época, nesses termos, este homem estava sendo contaminado. E se o homem não desistisse, a Bíblia diz que os rabinos ensinavam que a maldição viria sobre aquele homem e sobre os filhos daquele homem. Alguns rabinos chegavam a ensinar que quando estivesse próximo da mulher entrar nesse período, o homem já deveria se afastar. Antes da mulher entrar no período menstrual, os rabinos ensinavam que o homem deveria se afastar. Ela não podia ter família, ela não podia ter filhos, ela estava totalmente obrigada a viver isolada. Segundo o Talmud, segundo a tradição judaica, até as mulheres que morriam no período menstrual eram consideradas imundas. Mesmo a mulher morta, se ela tivesse morrido nesse período, ela tinha que passar por uma purificação na água para que ela pudesse ser enterrada. Esta mulher não podia casar, esta mulher não podia ter família. Eu imagino ela olhando para a família e não podia abraçar, olhando para a mãe, para o pai, para os irmãos, não podia abraçar. Se ela era casada, ela não podia mais se relacionar com o marido. Se ela era casada, ela olhava para o marido e pensava: eu não posso mais ter filhos. Conjugalmente, ela estava afastada. Socialmente, ela estava longe da sociedade. Ninguém podia tocar nela, ninguém podia abraçar ela. O Talmud nos ensina que uma mulher, quando estava nesse período, nesse momento, alguém trazia água e trazia comida para ela a 15 metros de distância. Depois que a pessoa colocava a água e a comida, ela se aproximava. Eu imagino ela se aproximando chorando, eu imagino ela se aproximando angustiada, eu imagino ela se aproximando pensando na morte. Ela estava socialmente isolada, ela vivia longe da cidade, ela vivia longe da família, ela vivia longe das pessoas, ela vivia longe de tudo e de todos. Eu quero trazer isso ao seu coração. É hora
para nos arrastar até os pés de Jesus. Aleluia. Eu já disse aqui, eu vou repetir. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Os problemas também servem para nos trazer até os pés de Deus. Não é assim? A maioria de nós é assim. A maioria de nós estamos na igreja porque um dia tivemos um problema que não tinha mais solução. A maioria de nós viemos para a igreja porque estávamos com problema de saúde, ou problema financeiro, ou problema no casamento. Aí nós viemos para a igreja. Os problemas também servem para nos trazer até a presença de Deus. Esse problema levou essa mulher até os pés de Jesus. Os médicos não podiam curá-la, os médicos não podiam solucionar o problema, então ela procurou Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Se você não quer procurar a Cristo porque Ele é bom, você vai procurar a Cristo chorando mesmo, mais vai. Porque Ele é soberano. A Bíblia diz que essa mulher ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu o que Jesus fazia. Ela ouviu dizer que Jesus curava os doentes, que Jesus limpava os leprosos. Ela ouviu dizer que Jesus tocava nas pessoas e elas ressuscitavam. Ela ouviu dizer que Jesus era um Deus da providência, que fazia pão e peixe multiplicar. Ela ouviu falar que Ele fazia os pecadores se arrependerem. Ela ouviu falar que até os endemoniados eram libertos. Esta mulher, por causa do problema, ela buscou a Deus. Ela busca a face do Senhor. Ela desce até a presença do Senhor. Os nossos problemas também servem para isso. Servem para nos levar até a Deus. Servem para nos levar até o Senhor. Nessa noite, eu sei que dentro dessa igreja não tem pessoas assim. Ele está dizendo: eu vim para mudar a tua história. Eu vim para mudar a tua vida. Eu vim para mudar a tua vida. Aleluia, Jesus. Eu aprendo que quando os nossos problemas são insolúveis, Jesus é a solução. Eu entendo dentro dessa palavra que quando os nossos problemas não têm solução, Ele dá a solução para a nossa vida. Essa mulher ouviu falar da fama dele. A Bíblia diz que ela ouve falar da fama de Jesus. E quando ela ouve falar da fama de Jesus, ela se levanta e vai atrás da sua bênção. Talvez as pessoas não te conheçam. Talvez se você tocar em Cristo hoje, ninguém saiba, nem eu. Talvez se você tocar em Jesus hoje pela fé, nem eu saiba. Mas o importante é que apenas duas pessoas saibam: você e o próprio Cristo. Quando o Titanic afundou, em 1912 mais ou menos, saiu uma reportagem sobre o Titanic. E o repórter, no meio de mais de 1000 pessoas que morreram ao afundar o Titanic, o repórter falou apenas de uma pessoa, um homem que era muito famoso. O repórter se lembrou apenas de uma pessoa, e ele não tocou no nome nem no assunto das mais de 1.800 pessoas que morreram. Ele se lembrou apenas de um homem. Talvez a maioria das pessoas não te conheçam, mas Jesus sabe quem você é. Jesus conhece quem é você. Talvez a maioria das pessoas se lembrem de um ou de outro, mas não saibam quem é você. Talvez o seu nome seja apenas alguém, mas é esse alguém que Jesus vai tocar e vai curar nessa noite. É esse alguém que Jesus vai mudar a vida e vai mudar a história nessa noite. Precisamos tocar nele pela fé. Precisamos deixar ele entrar na nossa vida pela fé. Precisamos deixar ele movimentar a nossa vida pela fé. A Bíblia diz que quando esta mulher ouve falar de Cristo, ela se levanta e ela diz: eu irei até ele, tocarei nas suas vestes e serei curada. Eu me levantarei, vou até ele, vou tocar nas suas vestes e serei curada. Ela toca nas vestes de Cristo. Nós precisamos nesta noite nos levantar e tocar em Cristo para sermos curados dos nossos males, para sermos libertos dos nossos pecados, para sermos libertos daquilo que nos amarra, daquilo que nos prende. O que houve de tão especial
Porque quando ela tocou em Jesus, Jesus parou e disse: quem tocou em minhas vestes? Quem tocou em mim? Foi especial, irmão. Não foi qualquer toque. Havia uma multidão que comprimia, que apertava, mas apenas uma mulher tocou de uma maneira especial. Aleluia. Apenas uma mulher tocou de maneira que chamou a atenção dele. Ela tocou porque ela queria tocar. Ela não tocou porque foi sem querer, Jesus. Ela tocou porque ela queria tocar. Ela toca em Jesus intencionalmente. Ela toca em Jesus de propósito. Ela sabia o que ela queria. Aleluia. Tem gente dentro da igreja tocando em Jesus sem querer. Oh, foi sem querer, Jesus. Eu não queria essa intimidade contigo. Eu não queria esse contato contigo. Foi sem querer, Cristo. Mas essa mulher é diferente. Ela me ensina que se eu quero ser abençoado, eu preciso tocar nele intencionalmente. Eu tenho que ter o propósito de tocar nele. Ela toca em Jesus confiante de que ele mudaria a sua vida. Glória a Deus. E tem um retrato de pessoas nas nossas igrejas que tocam em Jesus assim: eu não acredito mais, eu não creio mais. Eles estão tocando em Cristo assim: eu não tenho mais fé, eu não tenho mais esperança. Essas pessoas não serão abençoadas, porque Deus não é obrigado a abençoar e a mudar a vida de quem não crê. É verdade. Deus só muda a vida de quem crê, de quem acredita, de quem tem fé. Essa mulher tocou nele e ela confiava, ela acreditava, ela tinha fé e ela disse: eu vou tocar e vou ser curada. E ela foi restaurada do mal. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Ela tocou nele, sabendo o que ele podia fazer. Poucos tocam em Cristo da maneira que deveriam tocar. É verdade. Havia uma multidão que apertava, que comprimia Cristo, que empurrava Cristo, que até o abraçava, que até dava tapinha no ombro. Havia uma grande multidão que estava ali ao redor, mas que a fé dessa multidão não alcançava. A fé dessa multidão não alcançava o que a fé dessa mulher alcançou. A fé dessa mulher foi tão longe que fez Jesus parar e perguntar: quem tocou nas minhas vestes? Porque eu senti que de mim saiu poder. Não podemos estar no meio da multidão tocando por tocar. Não podemos estar no meio da multidão louvando por louvar. Estamos louvando porque é algo mecânico. Me acostumei a louvar. Estamos orando porque virou algo mecânico. Me acostumei a orar. Estamos vindo para a igreja porque achamos que é o maior pecado do mundo não ir para a igreja. Estamos fazendo tudo mecanicamente, roboticamente. Estamos igual a multidão que tocava nele, que empurrava ele, mas nada acontecia. Precisamos ser como essa mulher. Precisamos ter fé, acreditar que ele vai nos ouvir, acreditar que o nosso louvor vai chegar até o céu. Deus maravilhoso. Aleluia. Não podemos orar porque acostumei a orar. Tem gente que fala: aí eu faço jejum todo dia. Mas por quê? Porque eu acostumei. Deus não quer costume. Deus quer a sua fé. Aleluia. Eu estou orando, eu oro todo dia porque eu acostumei a orar. Deus quer que você faça com fé. Aleluia. Senão seremos igual a multidão que tocava, que empurrava, mas nada acontecia. Precisamos ser batizados com o Espírito Santo, receber a glória de Deus, ser renovados nesta noite, cantar e ajoelhar e louvar e buscar, porque Ele é o Senhor. Não podemos fazer parte da multidão. Não podemos fazer parte do grupo que faz por fazer, que ora por orar, que louva por louvar. Precisamos fazer parte do pequeno grupo que vai tocar e vai fazer Jesus parar. Aleluia. Precisamos fazer parte do grupo que vai tocar na veste dele e ele
vai parar. Aleluia. E ele vai olhar para trás. E ele vai olhar ao redor. E vai perguntar: quem me tocou? Tremendo, Senhor. E alguém vai dizer para ele: Senhor, todo mundo dentro dessa igreja está de mão levantada, está te empurrando e tu pergunta quem me tocou. E ele vai olhar e vai dizer: alguém aqui é diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Nós vamos fazer parte do pequeno grupo que vai tocar nele, porque ele é Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Tremendo. É o teu nome. Essa mulher tocou em Jesus sabendo que ele podia mudar a vida dela. Ela toca em silêncio, porque ela era imunda. Tudo que ela tocava era imundo. Então, teoricamente, se ela tocasse em Jesus, Jesus se tornaria imundo. Então ela toca em Jesus em silêncio, para que ninguém soubesse. Só que ocorreu o efeito contrário. Quando ela tocou em Cristo, ao invés de Cristo ficar imundo, Jesus purifica a vida dela. Aleluia. É assim que vai acontecer na nossa vida nessa noite. Nós vamos tocar em Cristo, Ele vai purificar a nossa vida, Ele vai mudar a nossa vida, Ele vai mudar a nossa história. Ela foi curada imediatamente. Aleluia, Jesus. Se coloque em pé. Deus, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Toque em Jesus nessa noite. Bendito seja o teu Glória a nome. Deus. Aleluia. Entregue sua vida para Ele nessa noite. Santo, santo, santo. Diga: Senhor, me visita, Sim. me batiza